boa noite a todos os irmãos, boa noite a todos os presentes, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós e que possamos fazer do nosso tempo o melhor de Deus e agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de poder falar das coisas do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade, como em quase todos os sábados temos feito, da nossa apresentação e estudo da carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma. Nós estamos na altura do capítulo 15, já praticamente finalizando este capítulo, e a nossa leitura, ela se abriga. Nós vamos ler a primeira parte, Romanos capítulo 15, do versículo 22 ao 31, que finaliza o capítulo. Mas nós vamos ler do 22 ao 25 e dividir esta parte da carta de Paulo em um fragmento desses 4 versículos. Versículo 22, leitura. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora não tenho mais lugar nessas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Oração. Amado Deus, nós te clamamos, rogamos que o Senhor nos ajude, nos dê força, capacidade para poder falar da sua palavra. Que nesse momento, cada ouvinte, o seu coração possa estar dilatado, expandido, para compreender as suas santas palavras. Que assim seja, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, a nossa leitura anterior e nesta nossa leitura atual, compete nós podermos ter um discernimento desta carta em todas as suas fases. Podemos dizer, é uma carta cheia de fases, de explicações que Paulo passa para a igreja numa carta. No versículo 20, ele diz: "E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito", isso em Isaías 52:15, nós lemos semana retrasada, "antes como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão." E dando sequência, no versículo 22 da nossa leitura, "por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco." Paulo apresenta o motivo que ele estava sendo impedido de estar presencialmente com os irmãos em Roma. Este capítulo ele é interessante, irmãos, porque a partir de uma certa altura, e nós já estamos nela, certa altura, quando eu digo aos irmãos, a partir do verso 14, ele apresenta um assunto diferente dos capítulos anteriores. Não está abordando mais doutrinas, orientações pessoalmente à igreja. Agora Paulo ele passa a abordar características de estratégias evangelísticas em territórios diferentes. Paulo agora queria pregar aos gentios porque ele sabia que ele tinha esta missão a partir do Senhor. Então o assunto agora é macro, já fora da igreja, é no âmbito de evangelismo mundial. Olha, Paulo olhando para o horizonte, para aqueles que ainda não foram atingidos por evangelho. Agora ele inclui projetos e viagens missionárias. E também, dentro desse assunto do final deste capítulo, logo a partir do verso 25 e 26, quando ele diz que ele precisava ir para Jerusalém, no versículo 26 em diante, ele vai explicar por que ele precisava de ir em Jerusalém. Jerusalém, irmãos, estava sendo tão perseguidas que aqueles irmãos judeus estavam passando fome, perseguição,
Então Paulo não tinha ambiente de cumprir seus desejos de visitar os irmãos em Roma. Antes ele tinha que ir para Jerusalém para estar compartilhando com os irmãos. Então, a partir dos irmãos da Macedônia, ele promoveu uma coleta em dinheiro para levar aqueles irmãos. Então ele levantou fundo para isso. Ainda o assunto interessante, como nós lemos no capítulo 14, estava entre irmãos gentios e judeus. Desde lá o começo, que os gentios chegaram e os judeus não entenderam direito, e também os gentios também não davam importância para os judeus, entre fracos e fortes. Agora Paulo estava querendo se desprender do Oriente para ir para o Ocidente e pregar o Evangelho. Você sabe, meus irmãos, nós somos ocidentais e gentios. É bom você prestar atenção, porque o nosso Evangelho tem raiz. Tem raiz vinda dos apóstolos para chegar até nós. Na verdade, Paulo, ele estava assim: e agora, Senhor, para onde eu devo ir? Eu quero ir para Roma, mas é necessário ir para Jerusalém. Não é fácil querer adivinhar, não é difícil querer adivinhar, qualquer um de nós, para onde Paulo foi. E ele responde no versículo que nós fomos. Sabemos que ele queria para o lugar, mas Deus mandou ele para outro lugar. Ele tinha que estar em Roma, embora ele tinha que estar em Jerusalém, embora ele queria ver os irmãos romanos. E esta a apresentação deste texto de hoje, bem simples, mas carregado de fatores de quem tem compromisso com o Evangelho. Agora, compromisso com o Evangelho não é só o pastor, o pregador que tem que ter. Compromisso com o Evangelho são todos os irmãos da igreja. Nós vamos ver mais para frente que ele termina o último capítulo, capítulo 16, falando mais de 36 irmãos nominalmente. E por curioso, irmãos, uma grande porcentagem de irmãs mulheres que cediam suas casas. Então, por isso que nós vemos, logo no versículo 22, encontramos Paulo se desculpando por ainda não ter ido em Roma, pois ele estava se dedicando com os compromissos de pregar onde Cristo não havia sido anunciado, como nós vemos no versículo 20 e 21, logo após a primeira leitura. Este era o motivo que impedia da sua tão sonhada viagem para Roma. A lição de adiamento e espera é para nós uma lição também, para cada um de nós. Por quê, irmãos? Por simples ordem das coisas. Primeiro, a autorização de Deus para onde nós vamos e o que vamos fazer. E depois, a nossa vontade aprovada por Deus. Amém? Primeiro, a abertura e aprovação de Deus para ir para uma faculdade, para assumir um casamento, para assumir um novo emprego, para mudar, para viajar. Depois, Deus vem aprovando. Porque não é bom comportamento, em nenhum jeito, em nenhum lugar, atropelar a vontade de Deus nas nossas vidas. Nunca vai ser bom. Se você quer ir para onde bem quer ir, e se você quer fazer o que bem quer fazer, e não consulta nas orações e espera a resposta de Deus, certamente terá problemas. E a misericórdia de Deus vai ter que ser muito atuante, porque senão você vai ter problemas. Paulo preferia enfrentar problemas do que ter problemas pessoais. O que era enfrentar problemas? Em lugares que não eram convidativos. Por exemplo, ir em Jerusalém naquele tempo. Mas ele foi. Nós podemos ver no trecho, logo no primeiro capítulo 1 e versículo 13, é interessante você ver que Paulo já se manifestava que por muitas vezes tinha tido o desejo de visitar os crentes em Roma. Não era uma coisa de uma hora para outra, já há muito tempo
que ele tinha vontade de visitar aqueles irmãos, embora tenha sido constantemente impedido. O tanto ele queria ir, o tanto quanto Deus impedia ele ir. Isto Deus não permitiu abandonar uma obra e pular para outra, sem terminar o que tem que fazer antes. Assim é a nossa vida. O Senhor nunca vai abrir uma porta se você ainda não resolveu as questões que Deus te colocou na sua vida, no seu serviço, na sua escola, na sua família. Ninguém tem que abandonar família, mas tem uma hora que as coisas têm que acontecer, alguém tem que mudar, alguém arrumou um emprego, mas Deus tem o momento e a hora propícia para cada um e sair e vir sob a aprovação de Deus. E isto é bom, porque Deus abençoa e Deus agrada. O principal obstáculo para Paulo, como nós estamos vendo, foi o fato que a obra e a organização das igrejas requeria muito, irmãos, a presença pessoal do apóstolo, tanto para organizar e dar os primeiros passos, que a igreja é como uma criança. Para dar os primeiros passos, tem que estar pegando na mão, ensinando. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 2 e capítulo 3, Paulo faz um lamento de que os irmãos ainda eram crianças. Isso, criança tem que pegar na mão, tem que estar dando alimento diferente. Todos nós temos que tornarmos adultos, o quanto mais na idade certa para ser adulto espiritualmente. Nós não podemos ser crianças no Senhor a vida toda. Deus não se agrada com isso. Então a igreja sempre foi obrigada, depois de tornar-se adulta também, a ser resguardada dos lobos devoradores, como é a expressão bíblica, de pessoas que têm intromissão em entrar na igreja do Senhor. Por exemplo, os irmãos desta igreja não sabem o quanto esta igreja é desejada para alguém vir aqui e dar um upgrade na igreja, vamos dizer, de melhorar essa igreja, de encher, lotar essa igreja. E eu já até ouvi de avivar a igreja. A igreja não precisa dessas coisas. Quem é que pediu isso? A igreja tem o Espírito do Senhor e o poder de Deus. Quando vem aqui e ouve a palavra de Deus, sabe o que se fala, não o movimento que tem. Isto é a igreja do Senhor. Não é o que os homens imaginam, que trabalham com emoção. A igreja do Senhor trabalha com formação, com aprendizado, no conhecer da palavra de Deus. E é isso que Deus quer. João diz em 2 João 1:10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, olha, quem ia ter com os irmãos, alguém vinha na igreja do Senhor, vem ter convosco, mas não portavam a doutrina do Senhor. O que João diz? Seja cordial com ele, seja bacana, seja receptivo, afinal de contas fala de Deus, também tem Bíblia, e fala de Deus e tal, e aquelas coisas todas que nós ouvimos. Olha o que João escreve, irmãos. Não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Você pode achar que João não tinha educação, mas uma coisa eu posso dizer, ele era educado no Senhor. E não importava agradar os homens, importava sim agradar a Deus. Isso é o mais importante. Porque neste tempo, irmãos, nós estamos lendo da igreja do primeiro século, já havia enfrentamento de heresias, apostasias e até próprios judaizantes. Então a presença de um apóstolo era importante. Paulo não poderia se movimentar, Pedro não poderia se movimentar assim tão fácil. E particularmente, irmãos, confesso à igreja aqui em Pereira Barreto, eu tenho muita tristeza às vezes. Embora nem sempre manifesto, em saber que tem membros da nossa igreja que recebem outros membros de outras denominações, por exemplo, para fazer orações dentro de casa,
E já pregamos sobre esse assunto de pregações e pessoas com o evangelho açucarado. E cria muita intimidade. E geralmente esses irmãos se enfraquecem e perdem a vontade de vir na sua própria igreja. Não fica nenhum lá e nem no outro. Imagine Paulo se afastar da igreja por meses, sendo que nós nem nos afastamos da igreja. Esse pessoal o aborda nos lares. Você pode receber alguém no lar, desde que esteja pronto para abrir a Bíblia e ensinar a pessoa. Ensinar as verdades do Senhor. Porque, irmãos, o trabalho presencial e doutrinário é que mantém a igreja para aqueles que frequentam a igreja. Você que é um membro que não vem na igreja nos cultos, tem lá seus motivos, Deus sabe, e que não é constante, por exemplo, nas quintas-feiras que estamos fazendo uma excelente escola e não vem, você vai ter falhas doutrinárias e comportamentais, sim. E é triste saber que uma boa porcentagem da igreja, quando eu digo boa, é alta, não é frequente nos cultos. Isto tem um preço. É como ir na escola e faltar das aulas. Na avaliação não vai passar de ano. Porque como eu aprendi na escola, matéria dada, matéria cobrada. Na igreja do Senhor também. Palavra falada, Deus vai cobrar de cada um. De cada um, veio ou não veio, dormiu ou ficou acordado, a palavra vai ser cobrada. Porque ela é pregada em espírito. É dormir quando o Espírito do Senhor está falando. É não prestar atenção quando a palavra está sendo emitida no poder de Deus. De forma, meus irmãos, que Paulo sinaliza no último capítulo que havia irmãos capacitados para atuar nas igrejas organizadas. Verificamos ele citar nomes de irmãos e irmãs no final dessa carta, como eu já anunciei para os irmãos, e pelo menos 36 irmãos são catalogados e citados nominalmente no final dessa carta, entre famílias, irmãos que cediam suas casas para fazer o culto, irmãs que cediam suas casas, que cuidavam dos irmãos, e como Paulo diz em alguns dos adjetivos predicativos, cooperadores em Cristo. A igreja tem que ter os irmãos cooperadores em Cristo, em várias funções. Por essa altura, irmãos, dos acontecimentos, o trabalho pioneiro de Paulo pelos países do Oriente já sinalizava que estava sendo completo, já estava sendo completado, razão pela qual o apóstolo voltava os seus olhos para o Ocidente para anunciar o Evangelho aos gentios. E Roma era o alvo principal dele. Pois do lado oriental, da Palestina, todos esses irmãos e irmãs, entre outros, inclusive da Ásia, quando nós falamos, da Acaia, da Macedônia, toda aquela região onde o Evangelho formigou, graças a Deus por isso, ele precisava de sair de lá. E precisava de expandir para o novo mundo, podemos dizer, principalmente dos gregos. Agora, irmãos, a palavra de Deus, numa igreja como esta, ela não deve ser pregada só aqui dentro. Cada irmão, cada um de nós, nas suas casas, tem que ser um ponto de pregação. Primeiro a família. Como diz os seus. Primeiro devemos pregar para a nossa família, para os nossos filhos. Depois a vizinhança, através do testemunho, do nosso comportamento, vilas, lugarejos e a própria cidade. Igrejas e irmãos, todos devem ser missionários, nesse sentido amplo. E cada um de nós devemos assumir e prestar atenção nessa causa. Porque se você, meu irmão, minha irmã, vem no culto, senta no banco, ouve a pregação, depois vai para casa e não abre a boca mais para falar do Senhor, não abre a Bíblia para falar do Senhor, não abre o seu coração para orar ao Senhor,
tem problemas. Tem problemas. Tem problemas. Bom, irmãos, e cada um de nós devemos refletir sobre isso. É certo que a igreja de Roma deve ter sido organizada, e agora é um fato histórico, porque Paulo queria ir para lá. Essa igreja ela deve ter sido organizada um pouco depois do Pentecostes. Lembra do Pentecostes em Atos capítulo 2? Então, a igreja ela foi organizada e os irmãos creem que por peregrinos convertidos que haviam partido para Roma, ou até mercadores judeus que estavam no dia do Pentecostes e se converteram entre aqueles 3.000 e foram residir em Roma, convertidos pela pregação dos apóstolos, antes de migrarem para Roma. Todos sob o efeito da graça salvadora, naquele momento, podemos dizer, singular do Pentecostes, onde quase 3.000 almas foram batizadas. Atos 2, do capítulo 2, versículo 36 ao 42, para quem anota e quer ler depois. Bom, irmãos, desde o dia dos Pentecostes, até que esta carta aos romanos foi escrita, tinha-se passado praticamente mais de 20 anos, pelo que é possível que o desejo de Paulo também viesse por todo esse tempo, por essa longa data. De forma que Paulo fazia planos de um certo roteiro, inclusive, para chegar até Roma. Interessante. Paulo já tinha desenhado até um mapinha para ir para Roma. E assim nós fazemos quando queremos viajar, né? Hoje você vai no Google, no mapa ou no Maps e vê quanto tempo demora, que tipo de estrada tem. E Paulo fala assim no versículo 24: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer da vossa companhia. Você entendeu esse versículo que Paulo escreve? Se você abrir o mapa, qualquer mapa, você vai ver que da Grécia para a Espanha, Roma fica no meio do caminho. Tanto andando, a cavalo, como era na época, ou navegando. Ficava bem no meio do caminho. Então Paulo fala, como eu vou para a Espanha, pretendo ir na Espanha, que é o Ocidente, eu dou uma esticada para ver vocês. Ainda que seja rápido, como dizemos, vou apenas tomar um café com você. Passo na sua casa, tomamos um café e sigo viagem. Era isso que Paulo estava comentando com eles. Interessante, irmãos, que nesta informalidade santa de Paulo, ele quer aproveitar o interesse maior, ver os irmãos e estar em companhia pelo menos um pouco com esses irmãos. Que lição para nós, não é? Isso para nós é uma lição para nós refletirmos. Vou dar um exemplo, irmão, fictício, eu não sei se aconteceu isso com algum de nós. Pode ser que você passe raspando na casa de um irmão na cidade dele de férias, nas suas férias, e pelo seu interesse da sua viagem, do seu próprio roteiro, do mapinha que você desenhou para chegar até lá a sua praia, ou a casa de campo que você alugou, ou algum hotel que você vai, você não passa perto da casa dos irmãos, às vezes até comenta, aqui mora o fulano de tal, o irmão fulano de tal, e não para dar um abraço nele, para tomar um cafezinho, tomar uma água. Às vezes, irmão, essa paradinha, que eu digo no diminutivo por causa do tempo, ela tem um significado maior do que a própria viagem em si. De ver um irmão, ver uma irmã, orar, e às vezes você até esticar e fazer um culto na casa dele. Disso sim o Senhor nos agrada. Precisamos rever esses comportamentos, mesmo porque nossos improvisos, e esses improvisos
também estão ligados à nossa identificação com Deus. Claro que sim. Nos improvisos, fazemos oportunidades santas. Olha, irmão, se você for fazer uma viagem a passeio, não para pregar, e nesse lugar você encontra um grupo e de repente você se vê pregando o evangelho, ganhou a viagem para o Senhor. Ganhou a viagem para o Senhor. E disso o Senhor se agrada. É a manifestação das nossas prioridades. Bem simples. São momentos para alterar os nossos interesses, para poder criar oportunidades que Deus nos dá. Podemos ser mais úteis, ainda que seja no momento de tomar um café ou de encontrar com alguém, para falar do Senhor. Você tem essas experiências? Ou nunca teve? E é claro, irmãos, que no caso de um irmão visitado e tanto o visitador, ambos devem ter um coração aberto, um para receber e outro para ser recebido, e que esses acontecimentos sejam na presença do Senhor, num bom clima, numa boa amizade. E às vezes você passa na casa do irmão, ele está precisando tanto de uma palavra, de um momento de confraternização, e isso que nós somos úteis em pequenas coisas no Senhor. Às vezes eu vejo alguém dizer, eu quero ser útil porque eu quero ser pastor. Nem sempre é assim. Você pode semear sem ser pastor. Como a ideia agora, nesse momento da pregação, é fazer um bom proveito de cada momento que nós temos que fazer, interessante, irmãos, que ainda mais uma vez, não era a oportunidade tão sonhada do apóstolo Paulo. Mesmo que fosse fazer um desvio pequeno para chegar em Roma, não era, irmãos. E aí você pode imaginar, Paulo ficou decepcionado. Paulo deve ter ficado muito triste. Não, irmãos. Não. Paulo não ficou triste. De forma alguma. Antes, irmãos, no seu coração tocou que era necessário ver e acudir os irmãos necessitados de Jerusalém. Na verdade é assim, irmãos. Como nós vamos numa festa se tem um irmão adoentado? Como nós vamos no lazer se tem um irmão de luto? Como nós vamos fazer divertimento se tem um ambiente de tristeza? E a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Eu não estou dizendo para você, meu irmão, que você não tem que ficar alegre, que você não tem que passear. Não é isso. Não é isso. Nós temos sim que nos sentir compromissados na obra do Senhor e sempre prontos e aptos para sermos úteis no Senhor. Outra vez, irmãos, a necessidade de irmãos interrompe o sonho de Paulo de estar em Roma. Na verdade, Paulo não ia em Roma para ver a capital do mundo da época, do império. Ele ia para visitar os irmãos. E da onde ele estava até Roma, até Espanha, a distância dá uns 1.900 quilômetros, quase 2.000 quilômetros. Da Grécia até onde Paulo queria ir, em Roma, cerca de 1.000 quilômetros, naquela época, entre navegar. Por isso que as viagens demoravam 3, 4, 5, 6 meses, irmão, para ir lá e pregar para um grupo de irmãos amados. O que nós estamos fazendo? O mínimo. Hoje nós temos conforto, veículo, disponibilidade. E eu vejo, irmãos, que além de não usar todos os instrumentos que Deus nos dá, os crentes tornam-se exigentes e reclamam. Não dá para ir, não posso ir. É isso que a gente ouve.
Você já ouviu em alguma carta Paulo falando, não dá para ir porque eu tenho outras coisas para fazer? Nós não vemos. Porque o evangelho, como diz Paulo, essa expressão que ele usa, me compunge. O Senhor me compunge a essa responsabilidade. Isto é, eu me sinto obrigado. Todo membro da igreja, se por um motivo ou outro ele falta da igreja, lá na sua casa, ele acaba tendo um sentimento de culpa. Você não tem isso, irmão? Meus irmãos estão lá na igreja cantando e eu aqui no sofá, com os pés para cima. E aí eu me cobro. Que coisa de crente eu sou? Que compromisso eu fiz com Deus? E aí a gente vem correndo para a igreja. E volta em paz. Não é que alguém obrigou. É que o Espírito Santo dentro de nós nos compunge a servir ao Senhor. Se você sente essa dor, é porque o Senhor está dentro do seu coração trabalhando. É por isso que Paulo não reclamou da viagem tão sonhada. Imagina, irmãos, conhecer os irmãos em Roma e poder fazer cultos com eles. Mas nós vamos parar por aqui, irmãos, porque a história é mais longa que você possa imaginar. Paulo foi sim para Jerusalém e levou uma coleta formidável dos irmãos da Grécia, de Tessalônica, levou dinheiro vivo para eles. E lá Paulo começou a pregar o evangelho. Nós vamos ver a semana que vem, se Deus nos ajudar, se não for na próxima, na outra, se Deus nos permitir, você vai ver que Paulo acabou sendo preso. Ele acabou sendo preso e demorou para fazer a sua tão sonhada viagem. Mas ele foi escoltado. Foi assim que Paulo foi para Roma. Mas ele foi. Para terminar o culto de hoje, quando você obedece o Senhor, não importa o jeito, a forma e quem vai com você. Talvez não é do jeito que você gostaria de ir, mas é da forma que Deus quer que você vai. E quando você vai da forma que Deus quer, às vezes nós nos adoentamos para fazer uma coisa. Às vezes nós temos um desastre para chegar em algum lugar. Às vezes acontecem mortes para nós mudarmos o rumo da nossa vida. Às vezes acontecem coisas de muitas dores, e foi assim com Paulo. E isso despertou a gratidão a Deus, dele ir desta forma, dando graças a Deus. E lá ele escreveu 4 cartas. Se Paulo não tivesse ido preso, talvez ele não ia escrever cartas, ia apenas fazer culto em Roma. Mas lá ele ficou 2 anos. Pregou para toda a guarda pretoriana. Converteu um escravo fugitivo de Colossos. E mandou para o seu proprietário Filemão e disse: recebei-o como a mim. Se Paulo tivesse ido apenas como um pregador viajante, ele não teria feito nada dessas atitudes consagradas a Deus. É isso, irmãos, que anda faltando para o povo de Deus nos dias de hoje. Esse compromisso nato de falar do Senhor e viver no Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça, o comportamento santo, a vontade santa. Erramos, mas somos obedientes. Amém? Isso é muito importante. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir e nos ajudar, que amanhã nós vamos falar um outro sermão que, se Deus quiser, vai fazer um efeito majestoso na sua vida também. Que Deus nos ajude. Amém.